boa noite. Mais uma vez, nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade, nós falaremos de algo muito interessante, que é sobre o amor prático. Vamos compreender o que é o amor, vamos compreender as suas características e vamos ver se porventura realmente nós estamos amando conforme a palavra de Deus nos orienta. Agora nós vamos para um breve intervalo com uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje pastor amado, chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. As 99
Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nessa oportunidade nós falaremos um pouco mais sobre o amor prático, ou seja, a caridade. Nós vamos ler agora a Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Assim diz a Palavra de Deus: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Interessante, né? O próprio Jesus, ele diz na sua palavra que as pessoas reconhecerão quem é discípulo de Jesus, ou seja, quem é aluno, aprendiz, quem anda conforme ele andou, se porventura nós tivermos amor uns aos outros. Ele nos deu sim um novo mandamento para nós amarmos uns aos outros. E Jesus, ele mostrou um amor muito prático, não um amor teórico, não um amor filosófico, mas um amor extremamente prático. Tão prático que ele, na verdade, morreu por amor a nós. O conceito de amor, muito interessante esse conceito, diz assim: o amor é o ato de doação aos outros, identificando e atendendo suas legítimas necessidades. Ou seja, eu vou identificar uma legítima necessidade do meu próximo e eu vou procurar me esforçar para suprir essa necessidade. Então nós podemos compreender algo muito interessante e fazer uma diferenciação. Amor não é sentimento, amor é atitude, amor é comportamento. Ou seja, eu decido, eu escolho amar ou não. Quando nós compreendemos isso, podemos até entender que dentro do amor é claro que existe a emoção, é claro que existe o sentimento, mas antes da emoção, antes do sentimento, é uma escolha, ou seja, é uma razão. Eu uso a minha razão para escolher ou não amar. Esse conceito tem que ficar bem claro dentro de mim. Muitas pessoas, infelizmente, não aceitam e não escolhem amar. Amam apenas aquelas pessoas que as amam. Mas nós, que somos denominados cristãos, ou seja, seguimos a Cristo, somos seus imitadores, nós não podemos ser assim. O amor, ele possui algumas características. Eu acredito que não tem outro lugar na Bíblia como em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, que fala das características do amor. Primeiramente, a palavra de Deus diz que o amor é paciente e bondoso, ou seja, quem ama, há dentro dele uma boa dose de bondade. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ou seja, quem ama é uma pessoa humilde, a humildade dentro dessa pessoa. Não maltrata. O que eu aprendo aqui? Que a pessoa que ama, ela respeita os outros. Não procura seus interesses. Eu aprendo que uma pessoa que ama não é uma pessoa egoísta, pelo contrário, é uma pessoa abnegada, que se importa com os outros. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Eu aprendo aqui uma outra característica muito interessante do amor. Quem ama, perdoa. Ou seja, o amor e o perdão, eles possuem uma dose de emoção e sentimento, mas a sua essência é atitude, é ação, é comportamento, é escolha, é decisão da vontade. O amor não se alegra
com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu aprendo que o amor e quem ama é uma pessoa honesta, é uma pessoa franca. São características muito importantes do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu aprendo aqui que quem ama é uma pessoa que serve e se sacrifica em prol dos outros. Este é o amor que não é um amor humano, é um amor ágape, um amor incondicional, é um amor ilimitado, é um amor divino. Ou seja, é impossível alguém amar, como é impossível alguém perdoar dentro do padrão de Deus, se Deus não estiver dominando essa pessoa. Ou seja, Deus não pode estar apenas residente dentro dessa pessoa, Deus tem que ser o presidente, Deus tem que ser aquele que governa, Deus tem que ser aquele que domina e controla as emoções e ações dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa é alguém que é controlado pelo Espírito do amor, pelo Espírito de Deus. Nós aprendemos que há uma essência no amor. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, a segunda parte, letra B, que Deus é amor. Ou seja, sem Deus não há como ter o verdadeiro amor. O amor que procede de Deus é esse amor que nós falamos, ele é sacrificial. Ele é incondicional, ele é ilimitado, ele é divino. Para amar dentro desse padrão, tem que estar cheio na presença de Deus. O amor, ele é o grande mandamento. O próprio Jesus, uma certa feita, interrogado pelos religiosos, pelos saduceus e fariseus da época, ele disse que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos. Primeiro, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu pensamento, com tudo que tu tens, com tudo que tu és. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor, ele resume toda a lei e os profetas. Gálatas 5,14. Então, quem ama já está obedecendo a lei, já está guardando a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Em Romanos 13,10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não inveja, quem ama não cobiça, quem ama quer o melhor para o seu próximo e principalmente quer agradar o seu Deus. Quem ama também vai procurar de todas as formas cumprir a justiça de Deus. Quem ama vai procurar que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Lá no Salmo 89, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: justiça e equidade é o fundamento do teu trono. Graça e verdade vão diante de ti. Eu aprendo algo muito importante, muito interessante, que quer dizer o seguinte: onde está a justiça, está o trono de Deus. E onde está o trono de Deus, ali está estabelecido o seu reino. Muito interessante. Onde está a justiça, está o trono de Deus. E onde está o trono de Deus, está estabelecido o seu reino. Na oração do Pai Nosso, Jesus já
nos orienta nesse sentido? Vamos ver. Diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês orem assim. Ou seja, Jesus está dizendo, é um modelo de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está dizendo essa oração? Está dizendo o seguinte: quando o reino de Deus ele é estabelecido nos céus, ele também precisa ser estabelecido na terra. E para isso nós precisamos desejar, e não só desejar, nós precisamos trabalhar para que o reino de Deus, que já é estabelecido nos céus, também seja estabelecida na terra. E como esse reino, de que forma esse reino vai ser estabelecido na terra? É muito simples, através da implantação da sua justiça. E a implantação da justiça demonstra o amor de Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Não suportava mais viver na solidão, eu caminhava na escuridão sem luz. A minha alma estava cheia de vazio, eu não sabia que era falta de Jesus. Eu já estava muito desvalorizado, virei um trapo, já estava no monturo, comendo o pão que o diabo amassou, porque a vida sem Jesus não tem futuro. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro e bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Ainda me lembro numa noite de São João, me arrumei e fui dançar um forró. Enchi a cara de cachaça e fui dançar. Ninguém queria, então eu fiquei tão só. Me empurraram lá pro canto da parede, caí no chão, passei a noite no escuro. Me acordei liso e desmoralizado, porque a vida sem Jesus não tem futuro. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. E tu, amigo, que ainda vives nesta vida, perambulando neste mundo de ilusão, está escrito na Bíblia que o mundo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. Se tu morreres na situação que estás, eu te pergunto qual será a tua sorte. Entrega hoje a tua vida a Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Cansei dessa vida sem graça,
jogando baralho, fumando cigarro e bebendo cachaça. Cansei desta vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro e bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro e bebendo cachaça. Cansei desta vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro e bebendo cachaça. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando nessa oportunidade algo muito importante, que é o amor prático. Estamos fazendo agora uma relação entre o amor e a justiça, e nós falamos no bloco anterior que a implantação da justiça demonstra o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus. E quando a justiça de Deus ela é implantada nessa terra, e como a justiça faz parte do alicerce do trono de Deus, onde está a justiça, está o trono de Deus. E onde está o trono de Deus, ali é estabelecido o seu reino. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é devido. Justiça é colocar cada coisa no seu devido lugar. Justiça é que aquilo que se cumpre, ou seja, há um propósito original que foi estabelecido pelo nosso Pai Celestial. Quando o homem cumpre esse propósito, ele está estabelecendo a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus. Quando o homem ele ama sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e por ela se doou, por ela se sacrificou, isto é justiça. Ou seja, o homem tem que estar disposto a dar a sua própria vida pela sua esposa, amar de uma forma sacrificial. Quando o homem não ama, o homem está fazendo injustiça. Mas quando o homem ama, está cumprindo a justiça de Deus. Assim também acontece com a mulher. Quando a mulher ela se submete ao seu marido, o honra, o respeita, está ao seu lado, é uma ajudadora idônea, auxiliadora, a mulher está aplicando a justiça de Deus, porque o propósito de Deus para a mulher é que ela haja assim. Quando os pais não colocam seus filhos à ira, ou seja, respeitam os seus filhos, isso é justiça. Quando os filhos honram e respeitam os seus pais, isso é justiça. Nesse momento, o reino de Deus está sendo estabelecido naquela família, naquela casa, e o reino de Deus está sendo estabelecido também nessa família, também nesse lar. Assim também com os estranhos, assim também com as crianças de rua, assim também com aquele dependente químico, porque Deus não fez ninguém para ficar longe da sua família. Então a criança que está na rua pedindo esmolas não é o lugar para ela ficar. Quando nós conseguimos tirar essa criança das ruas e levá-la para sua família ou para algum lugar que ela vai ser respeitada e amada, isso é justiça de Deus. Quando nós vimos alguém passar fome, Deus não fez nenhum homem, nenhuma alma vivente para passar necessidade. Quando nós conseguimos suprir as suas legítimas necessidades, estamos aplicando a justiça de Deus. Quando nós fazemos isso, a justiça de Deus está sendo aplicada. E onde está a justiça, está o trono de Deus. E onde está o trono de Deus, está sendo estabelecido o seu reino. Há um filósofo espanhol que habitou na França chamado Jean-Louis Vives. Ele diz assim: muitos teriam chegado à sabedoria se não acreditassem
que já eram suficientemente sábios. Há um filósofo grego que viveu também em Roma, que também diz assim: é impossível para o homem aprender o que ele pensa que já sabe. Muito interessante. Talvez você hoje obteve um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Mas o conhecimento por si só, ele não é suficiente. O conhecimento, ele é muito importante. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim: errais, porque não sabeis as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus e o poder de Deus para aplicá-la. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído. E em outra linguagem diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Interessante que a ignorância em hebraico significa escuridão, trevas. Então toda falta de conhecimento nos leva para a escuridão, para as trevas. E o príncipe das trevas é o diabo, Satanás. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, quando Jesus entra em nossas vidas, ele traz uma libertação interior, nós começamos a compreendermos melhor a nós mesmos, as outras pessoas e também nos relacionar com Deus. Isso também faz parte da justiça de Deus e faz parte do amor de Deus. Então, conhecimento é importante, é claro que é importante. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê, pastor? Livre de todo pecado, de toda injustiça e de todo juízo de Deus. Precisamos também ter habilidade, ou seja, saber fazer. Há uma necessidade para ser suprida. Há pessoas que estão carentes e nós precisamos querer fazer. Então não apenas saber fazer ou ter o conhecimento, mas precisamos também, além do que saber fazer, precisamos também ter atitudes, ou seja, querer fazer. Aí entra o que nós falamos. Deus estabeleceu propósitos para cada um de nós, missões que nós precisamos cumprir. Sabemos que devemos amar nossas esposas, sabemos que devemos aplicar a justiça de Deus, sabemos que há pessoas carentes, necessitadas e que devemos suprir as suas legítimas necessidades. Mas só saber não vai resolver. Só ter habilidades para fazer e saber fazer também não vai resolver. O que vai resolver é o querer fazer, ou seja, quando Deus ele entra em nosso coração, Ele mexe as nossas estruturas e Ele começa a ter o domínio sobre a nossa vontade. Ele começa a mudar a forma como nós vemos as coisas, Ele começa a mudar a forma como nós ouvimos, Ele começa a mudar a forma como nós pensamos, Ele começa a mudar a forma como nós agimos e reagimos. Na verdade, é um grande milagre que acontece dentro de nós. Então, para que nós realmente possamos amar, e esse amor prático, ou seja, a caridade, aquilo que está além da nossa compreensão, esse amor que vem de Deus, que tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Esse amor que vem de Deus, dessa forma e dessa dimensão, o amor sacrificial, o amor ilimitado, o amor divino, só é possível quando nós pedimos para o Senhor entrar dentro do nosso coração, mudar o nosso interior
e a partir de então, Ele não se torna apenas residente em nosso ser, mas Ele se torna presidente. Ele se torna aquele que tem o controle e o domínio de nosso ser. Jamais poderemos amar alguém nessa dimensão, com essa profundidade, se não tivermos a presença desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de amor. Nós já falamos, a essência do amor é Deus, porque Deus é amor. Então nós aprendemos que Deus não tem amor, Deus não possui amor, Deus é o próprio amor. Ou seja, o amor é tipificado na figura de Deus, o nosso Pai Celestial. E quando Ele entra dentro de nós, algo acontece. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você tenha tentado, e de todas as formas, amar a tua esposa, amar os teus filhos, mas você faz um balanço da tua vida e você diz, eu não consigo amar com essa profundidade, dessa forma. Eu sei que há vácuos, necessidades que não são supridos por essas pessoas. E eu quero que essas pessoas que são muito próximas de mim possam sentir esse amor. Mas eu não tenho dado aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. Talvez você ainda não tenha convidado Jesus a entrar dentro do teu coração e mudar a tua vida. E Ele não só pode, mas Ele quer mudar a tua vida. Convida Ele para entrar no teu coração. Fala para Ele dos teus sonhos. Fala para Ele das tuas necessidades. Fala para Ele dos teus medos. Fala para Ele das tuas angústias. Fala para Ele das tuas dúvidas. Abra o teu coração na presença de Deus e diga que sem Ele não dá, que você precisa dEle. Quando Deus entra no teu coração, você vai conseguir cumprir o propósito de Deus, aplicar a justiça, e onde a justiça é aplicada, o trono de Deus, Ele vem. E aonde o trono de Deus vem, o reino de Deus estabelecido. E você vai ser um agente eficaz para estabelecer o reino de Deus na sua família, no seu trabalho, onde você quer que esteja, porque Deus quer te usar. Nesse momento agora, eu quero orar por você, para que Deus possa trabalhar na tua mente, no teu coração. Querido amado Deus, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa, Senhor, que ouve a Tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja trabalhando na vida, na mente dessa pessoa. Faz o Teu sobrenatural e cria nela, Senhor, esse amor prático, eficiente e eficaz na vida dela. Entra na vida dela e muda, Senhor, o seu interior. Que haja, Senhor amado, algo novo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de ouvir e uma nova forma de falar, agir e reagir segundo, Senhor, o Teu propósito. Nós oramos agora agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, irmão, e oramos
oramos a Deus e Deus nos responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Cante e receba. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Todo mundo! Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Cante com fé. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Creia, meu irmão.